Olá, queridos, queridas, tudo bem? Quarta aula do nosso curso, quase chegando aos finalmente. Tivemos a primeira aula maravilhosa na segunda-feira. Falei com vocês um pouquinho sobre o princípio da maturidade, certo? Tivemos a nossa segunda aula na terça-feira, que eu falei sobre o princípio da responsabilidade. Tivemos a terceira aula na quarta-feira, que eu falei sobre o princípio das convicções. E hoje, quinta-feira, nossa quarta aula, eu quero falar com você sobre o princípio das atitudes. Anota, pega sua Bíblia, pega seu caderno, pega sua caneta e vamos à nossa quarta aula da nossa jornada de relacionamentos. E hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a atitude de um cristão, a atitude de uma mulher cristã. Vocês que estão em busca de um grande homem, uma grande mulher para caminhar com vocês, aprendam uma coisa, queridos. Existe lá fora um ditado que diz: atrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Não concordo. Não concordo. Eu concordo que ao lado de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E ao lado de uma grande mulher sempre existe um grande homem. Homens e mulheres de Deus são homens e mulheres de atitude. Homens que não esperam uma atitude de uma mulher e nem uma mulher que espera a atitude de um homem. Porém, estamos falando de relacionamentos. E essa é a hora de botarmos em prática o princípio das atitudes. Nós precisamos ser pessoas que sabem para onde nós vamos. Você que está aí me escutando precisa saber para onde você vai e o que você quer da sua vida. Ok, Bispa, eu já compreendi tudo e eu realmente encontrei a pessoa que aos meus olhos é uma pessoa que tem um caráter em Cristo, é uma pessoa convertida, tem valores, tem princípios, convicções, é uma pessoa que está se esforçando para ser financeiramente responsável, uma pessoa que está estudando. Eu sou uma pessoa que tem convicções pessoais, eu cheguei num nível de maturidade com Deus. Então, para mim, eu já estou passando por esses processos e eu preciso agora saber como é que eu faço. Vamos lá, primeira lição do dia. Para você ser uma pessoa bem-sucedida no seu relacionamento, você precisa ter atitudes positivas. O que são atitudes positivas? São atitudes que vão caracterizar consequências positivas lá na frente. Então, se você hoje já tem isso tudo na sua mente, no seu coração, você vai precisar orar. Você vai precisar pedir a Deus um direcionamento. Por isso que na igreja nós falamos, relacionamento aqui na igreja não é como lá fora. Aqui nós oramos, nós pedimos confirmação. Depois de passar por esses passos todos, esses princípios, você vai começar a orar. Você vai começar a colocar na presença de Deus os seus anseios, as suas vontades. E você vai começar a conversar com Deus. Eu conversei muito com Deus. Eu acho que eu passei uns 6, 7 meses orando. Eu orava todos os dias. E eu falava, Deus, eu enxergo isso no Alexandre, eu enxergo aquilo nele. Hoje eu me encontro dessa forma. Senhor, se for da sua vontade, abre caminhos. Se for da sua vontade, que o Senhor fale através da minha líder, que realmente é isso que o Senhor está preparando para mim. Mas também, se não for, Senhor, tira de perto de mim essa pessoa, ou então abre os meus olhos espirituais. Porque você, querido, você que está me escutando aí, você não pode confundir a sua carência emocional com a voz de Deus. Muitas vezes nós confundimos, nós achamos que Deus está falando. Não, é o nosso coração que está falando, os nossos desejos é que estão falando. Não vamos confundir os nossos desejos da carne com
os desígnios de Deus, com as confirmações de Deus. E quando você abre aqui em Provérbios 18, 22, homem, presta atenção. Provérbios 18, 22 diz assim: quem encontra uma esposa encontra felicidade e encontra e conquistou o favor do Adonai, de Jesus. Você está encontrando o favor de Deus quando você encontra a grande mulher de Deus que Deus preparou para você. E como é que você encontra a sua mulher de Deus? Perguntando para Deus. Falando com Deus, tendo intimidade com Deus. Um homem e uma mulher de atitude são pessoas que falam com Deus, pessoas que perguntam para Deus, pessoas que têm responsabilidades com a sua liderança. Você tem líder, você tem um pastor, você tem um bispo, é exatamente para ouvir o que Deus está falando através deles. As confirmações, os sinais. O pior é que tem pessoas que acham que são super independentes e que não precisam da opinião alheia. Você não está perguntando para qualquer pessoa, você está perguntando para Deus ou para aqueles que foram enviados por Deus. O seu líder não é qualquer pessoa. Você vai precisar orar, você vai precisar tirar um tempo de oração. Tem pessoas que falam assim, não, esse negócio de ter de um mês de oração, para que isso? Para que isso? Para que tudo isso? Porque tudo isso é tudo na sua vida. Se você não tira um tempo de oração, se você não coloca propósito nas suas convicções, como é que você quer ter resposta de Deus? Me fala. Não existe. Agora, segundo ponto. Essa pessoa ela já sabe que você está orando por ela. Porque tem gente que ora, tem gente que guerreia com Deus, tem gente que jejua, mas a pessoa principal devia estar sabendo, não está. Então, se você está orando, se você encontrou sinais, se você seguiu os princípios, se você está caminhando com a sua liderança, se você está diante de um processo emocional, ok, positivo, era bom você conversar com essa pessoa e falar que você está orando por ela. Porque ela precisa saber. Ela precisa, inclusive, conversar com você. Ela precisa saber do que você quer, o porquê, ou então você também saber dela. Sabe aqueles relacionamentos 007 que ninguém sabe de nada? Que fica só na observação? Tudo bem, a observação é super importante. Processos de atitude permitem processos de observação, profundas, inclusive. Agora, se você chega para essa pessoa, homem, para essa mulher, e fala que você está orando por ela, que você tem interesse em relacionamento com ela, deixa eu te falar uma coisa. Ela não é bala house ou qualquer chiclete que você mastiga e depois joga fora, não, querido. Se você quer um propósito com alguém, você não vai simplesmente pedir para orar com a pessoa e depois começar a namorar e depois no outro dia descartar. Por isso que eu falo sobre os princípios da responsabilidade. Tenha responsabilidade pelas suas escolhas. Nada vai ser 100% a vida inteira. Essa pessoa que você está olhando, mulher também, ela tem as falhas dela. Aquela pessoa, ela é falha, ela tem defeitos. Então não ache que a pessoa que Deus está mandando para você e você está escolhendo vai vir cheia de qualidades, não. A gente tem a tendência a achar que as coisas de Deus só têm qualidade, negativo. Os defeitos vêm para crescimento nosso e da pessoa. Então, quando eu falo sobre o princípio da atitude, tenha atitudes com Deus. Ande com Deus. Se você quer dar o pontapé inicial, pergunta para Deus, conversa com Deus, conversa com seu líder. Conversa com a pessoa que você está interessado. Começa um processo de oração. Eu orei mais de um mês sozinha, depois orei mais 6 meses e não me arrependo. Tem gente que fala, não, eu só quero orar 2 semanas. Para quê? Para beijar na boca? Meu filho, a sua carência está tão grande que você tem que voltar lá para a primeira aula. Você precisa encontrar um processo de maturidade. Você não está interessado em alguém para suprir carências. Você está interessado em alguém para compartilhar propósito.
O seu propósito de vida é casar-se certo para que vocês tenham um propósito em Deus e vocês cresçam em Deus e constituam uma família em Deus. Princípio da atitude, queridos. Tenham atitudes positivas que te levem para mais perto de Deus. Um beijo, quarta aula finalizada. Até amanhã na nossa finalíssima jornada de relacionamentos. Amo vocês.